som. Ei, graças, paz, amém? Glória a Deus. Tem gente cheia do fogo aí do Espírito de Deus, amém? A Bíblia diz que todos que têm fogo e Espírito, que louve ao Senhor, amém? Hoje é o 14º dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, com o tema Eu Criei, por isso eu falei. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você não pode ficar mais de boca fechada. Aleluia. E eu creio que para mim, para vocês, acredito que estão sendo dias em que o Senhor está transformando os nossos hábitos, nossos comportamentos, a nossa vida em Cristo Jesus. Quantos aqui têm sido abençoados nessas 2 semanas? Diga aleluia. Sabe, eu creio que em meio a essa pandemia, o Senhor, Ele está trazendo sobre nós, e já está sobre nós, uma temporada de bênção sobre a tua vida. Quantos aqui creem nisso? Sabe, tem as janelas dos céus estão abertas sobre você. Toma posse das bênçãos para a sua vida, né? Não é porque nós merecemos, não, mas é porque a graça do Senhor nos alcançou. Quantos aqui estão debaixo da graça, do favor e merecido? Diga glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro, na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Quem disse isso? Todavia, o meu justo. Quem que falou? O meu justo foi o Senhor. Ele diz: o meu justo, ele viverá pela fé. E o que quer dizer todavia? É viver pela fé o tempo todo, constantemente, em todo o caminho. Então Deus está nos chamando para viver pela fé todos os dias, para viver pela fé todos os minutos, para viver pela fé em cada momento que você respirar, estiver acordado, e quando for dormir, dormir debaixo da fé. E quem que é o justo? Eu e você. Fala para quem está pertinho de você, fala: você é o justo que vai viver pela fé no Senhor. E lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, o Senhor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador do que os buscam. Então, sem fé não tem como nós agradarmos a Deus. E eu tenho que perguntar aqui nessa noite: quantos aqui querem agradar a Deus? Diga aleluia. Então nós precisamos crescer em fé. O pilar principal da nossa vida cristã é a fé. A salvação vem pela fé, mediante a graça, é dom de Deus, é gratuito. E quando nós cremos que somos salvos pela fé, nós já somos salvos. Fala para quem está do seu lado assim: pela fé você já é salvo em Cristo Jesus. E aqui o autor de Hebreus, que para mim no meu coração é o apóstolo Paulo, mas não deixam claro quem quer que seja, mas tem muitas semelhanças aqui quando você estuda a carta aos Hebreus com relação ao que o apóstolo Paulo viveu. E ali ele fala: olha, quem se aproxima de Deus, aquele que busca Deus, que se aproxima de Deus, tem galardão, ou em outras traduções tem recompensa. Pastor, a recompensa só de se aproximar do Criador, do nosso Pai, do Abba? Sim, a palavra está dizendo. Mas a fé é aquilo que nós cremos dentro de nós, e não tem a ver com aquilo que nós cremos a respeito das outras pessoas. A fé, ela é principalmente aquilo que nós cremos a respeito de quem nós somos diante de Deus, da revelação da palavra, de quem nós nos posicionamos, a nossa identidade diante de Deus. E nós somos, diante da palavra, somos filhos de Deus, filhos e filhas amadas em que Ele tem prazer.
Deus não está preocupado nesse momento com o seu pecado, porém Ele repudia, Ele trata com rigor o pecado, mas Deus Ele está preocupado com o seu coração, está perto do coração dEle. E quando nós temos essa revelação que quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado eu estou, mais recompensado pelo Senhor eu vou ser. E quando eu tenho revelação de que sou filho de Deus, que sou cheio da vida e da unção de Deus, nós precisamos entender que a fé é algo que nós temos que guardar, muito bem guardado dentro de nós. Porque se não guardarmos a nossa fé, nós vamos ver uma vida cristã natural, uma vida cristã carnal, uma vida cristã com os olhos, com a perspectiva do olhar humano. E nós não podemos viver uma vida cristã, seres espirituais, sopro divino de Deus, onde nosso lar é lá nos céus, não é aqui. Aqui nós somos só de passagem, a carne é só uma matéria que vai morrer, e ela vai morrer, e não adianta você fazer nada contra isso que vai acontecer, ela precisa morrer. A palavra diz que nós vamos passar pela primeira morte, mas nós não morreremos, nós somos eternos. Quando nós temos a revelação de que somos eternos e convicção dentro do nosso coração, porque Jesus disse o quê? Ainda que morra, viverá. Por que você está com medo de morrer de Covid? Alô? Alô? Por que você está com medo de vir para a igreja? Alô? Ei, tem alguém comigo nessa noite? Sabe, Lucas capítulo 18, verso 8 diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, o que o Senhor hoje está procurando em nosso meio é fé. O que o Senhor está procurando hoje no nosso meio são pessoas que realmente vão morrer pela sua fé, guardando a sua fé. A fé é algo muito importante. Por isso que lá em 2ª carta ao Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo, no finzinho da sua carreira cristã, vamos dizer assim, do propósito de Deus sobre a vida dele, ele ainda antes, ali nas suas despedidas aqui, ele começa a falar de coisas que são muito importantes para nós, coisas que estavam dentro do coração dele, coisas que fez ele correr, caminhar, viver e morrer por uma causa. E olha o que ele fala: combati o bom, completei a... Então olha para quem está do seu lado e fala: tem uma carreira que você precisa entrar nela. Tem algo, um propósito, um chamamento que você precisa responder ao Senhor, porque senão a nossa vida aqui na terra vai ser uma vida sem valor, sem sentido. E ele fala a terceira coisa, ele fala o quê? Guardei o quê? O que era mais precioso ele guardou, ele lutou o combate, ele guardou para que a carreira dele se completasse, que era o quê? A fé. Ele começou a dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Então não era só para o apóstolo Paulo, ele tinha a revelação que todos quantos amam a vinda do Senhor tem a coroa lá reservada da justiça que lhe é guardada. Quantos aqui creem que a coroa da justiça está guardada? Então a coisa mais preciosa que precisamos guardar é a fé. O inimigo vem nesse momento querer abalar o emocional das pessoas, porque abalando o meu emocional, todo o resto azeda. Sim ou não? O dia que eu estou feliz, nada pode me parar, mas o dia que eu estou triste, abatido, angustiado, nada pode me fazer avançar. Olha a diferença da estratégia do inimigo nesses dias. Através de um vírus, ele botou uma doença emocional nas pessoas, e essa doença emocional está fazendo as pessoas perderem o quê? A fé. Porque eu ficar trancado dentro da minha casa não é só sinal de prudência, ele também é sinal de incredulidade. A prudência é quando você usa tudo aquilo que você pode usar segundo a ciência, para poder se guardar, para que você não seja atingido pelo vírus.
Agora, quando você se abre mão de vir à igreja, que é 2 horas, sentadinho, bonitinho, tudo cheio de protocolo, quando você olha para todas as circunstâncias que você vai no dia a dia, mas só a igreja não pode ir, tem alguma coisa errada com a gente. Uma doença entrou dentro de nós, e uma doença, acredite em mim, é muito mais poderoso do que esse vírus. Porque esse vírus, ele vem, ele existe, nós não estamos fechando os olhos para o vírus, não. Ele existe, mas ele veio apenas para matar as pessoas emocionalmente. Sabe, tem muita gente doente. Semana passada uma pessoa me procurou, dizendo: pastor, tentei suicídio 3 vezes essa semana, não consegui me matar, mas a minha vontade não é mais viver. Quando você perde a vontade de viver, é que a sua fé já morreu. Quando você perde a vontade de sonhar, é porque você já morreu. Quando você perde a vontade de ir na igreja, estar com o corpo de Cristo, ali congregando com os irmãos, é porque você já morreu espiritualmente. Porque esses dias eu coloquei, irmãos, e aqui faço um parênteses de um desabafo. Estou em casa, amém? Coloquei uma foto de um ônibus circular urbano da cidade. Tem 45 assentos, vai de 43 a 45. Tinha 100 pessoas dentro do ônibus, todo mundo tranquilo, calmo, sossegado. Eu olhei a fila do banco esses dias, lotado de gente, e não tinha 1,5 metro de distância não. E ainda tinha pessoas sem máscara, e pessoas que eu conheço que são cristãs, mas graças a Deus não são meus filhos na fé, porque senão ia levar uma dura. Então entenda que dentro do mercado também é um local onde manuseia-se bactéria para dar e vender ali. Tem bilhões, trilhões de bactérias lá dentro do mercado, e ninguém tem medo de fazer compra, porque quer comer, precisa ter mistura, precisa se alimentar bem. Ninguém tem medo de se alimentar bem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão mortas espiritualmente e ainda não sabem. E eu vim aqui como voz de Deus para você, dizer que hoje você vai ser avivado no teu espírito de novo, em nome do Senhor Jesus. Provérbios de Salomão, capítulo 4, verso 23, diz assim: que tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procede as fontes da vida. Aonde é gerado a nossa fé? A nossa fé é gerada a partir do nosso coração. É no coração que nós criamos imagens de fé. É lá que é criada a imagem de fé, para que depois a nossa boca venha falar o que o coração está cheio. Porque quem que disse que a boca fala que o coração está cheio? Escola dominicólica aqui, irmãos. Quem é que diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio? Alô? Meu Deus, foi o Senhor Jesus. Então entenda que nós precisamos tomar cuidado, porque nós desejamos tantas coisas com o Senhor, e o Senhor quer nos dar, amém? O Senhor quer te dar muita coisa boa na sua vida. O Senhor quer te dar coisas que você, por seu esforço, por seu intelecto, por suas habilidades, você não consegue. Vai levar a vida inteira e não vai conseguir ter e receber. Mas o Senhor quer te dar, amém? Mas nós temos que tomar cuidado para não limitar o poder de Deus em nossas vidas. Deus, Ele é capaz de fazer muitas coisas em nosso favor, mas nós é quem o limitamos. Nós limitamos a Deus quando nós ouvimos pessoas que não compartilham da mesma fé e da doutrina da palavra. Nós limitamos a nossa fé quando nós ouvimos falsas doutrinas que infiltram nossa vida, de que agora tem uma certa graça aí sendo pregada por um pastor, que eu estou orando por ele, Deus vai pegar ele logo logo. Eu não tenho medo de falar isso aí não, estou muito intrépido, esse é o meu novo normal, diga aleluia. E ele anda pregando que você não precisa ir na igreja. E aí você vê por toda a Bíblia, no livro de Atos, a igreja primitiva, o modelo da igreja. Você estuda o livro de Atos, você vê o modelo da igreja. Eram todos os membros ali reunidos, formando um corpo. Não era o braço andando sozinho, não era a perna indo para o lado, não era a cabeça indo para o outro lado, não. Eram todos os membros juntos, como o corpo de Cristo, juntos, não eram separados.
E aí há muitas heresias entrando na cabeça do povo. Teve um dia que uma irmã veio me procurar. Ela falou: pastor, eu queria a sua bênção para mim cultuar a Deus na minha casa. Falei: como assim? Alguém te fez alguma coisa de errado na igreja? Não, pastor, ninguém me fez nada, não tenho problema com ninguém aqui. Mas eu tive uma revelação, um sonho nessa noite, em que Deus falava que eu tinha que cultuar Ele dentro da minha casa, que eu não precisava mais vir para a igreja. Eu falei: qual é o Deus que falou isso? Porque o Deus que escreveu a palavra pelo qual nós estamos embasados e vivemos debaixo dela, e ela é a nossa vida cristã ali, nos orientando, é o manual da vida cristã. Esse Deus que escreveu um livro chamado Bíblia, não é o mesmo Deus que te deu o sonho. Porque o mesmo Deus, o Deus da Bíblia, diz que você tem que estar junto congregando. Ele não fala que as igrejas têm que viver separadas, não, as igrejas têm que viver unidas. Ele fala de unidade. Ele fala que se você não estiver presa no ramo, na videira, você não faz parte da videira. E aí quando aquele que não está dando fruto, e está lá no lugar da videira e não está dando fruto, ele faz o que? Ele arranca e queima. Mas aquele que está dando fruto, ele faz o que? Ele vai lá e poda para que dê mais frutos. Então Jesus não falou sobre a videira, de estarmos inseridos na videira à toa. Ele falou que nós precisávamos estar congregando. Mas essas doutrinas erradas, essas falsas doutrinas, limitam as pessoas a crescer na fé. Fala para mim assim: as falsas doutrinas me limitam a crescer na fé. Sabe, mas eu gosto muito do Senhor, que Ele é maravilhoso. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Ele fala assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor, as promessas dele começam a se realizar na nossa vida. Pastor, porque nesses 21 dias aí de jejum e oração, nós temos que pedir para Deus, porque foi o próprio Deus que nos ensinou o caminho de receber a bênção dele. Está lá em João capítulo 16, verso 24, que ele diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão. Ele não falou assim: peça que talvez, se eu tiver de bom humor, se eu tiver num dia bom, que eu comi aqueles lanches do McDonald's, com a barriga saciada, feliz da vida, com a batatinha, com todos aqueles negócios do McDonald's, tem gostoso lá. Enfim, não estou ganhando nada para fazer propaganda do McDonald's, só uma analogia para você me seguir na palavra aqui. Sabe, Deus não disse tudo isso: ah, talvez eu vou te dar a bênção. Não, Ele disse o que? Até agora vocês não pediram nada. Em outras palavras, vocês não receberam nada porque não pediram. Aí Ele diz assim: peçam e receberão. Ele não está falando talvez, Ele está falando a certeza de receber. Mas nós vamos receber o que? Qual é o coração de Deus com relação a nós? Para que a vossa alegria seja completa. Trocar um sofá da sua casa vai te deixar mais feliz? Então peça para o Senhor. Reformar a tua casa vai deixar você mais feliz? Então peça ao Senhor. Ter um bom chuveiro gostoso, cheio de ducha e tal, vai te deixar mais feliz? Então peça ao Senhor. Sabe, não há limites para pedir ao Senhor. Por isso que a campanha é: eu criei, por isso eu falei, porque a palavra ela é poderosa em nós. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha e nós estamos declarando a palavra sobre nós, estamos declarando poder se revestindo, coisas estão mudando dentro de nós. Nós não estamos percebendo, mas coisas já estão movimentando dentro de nós. Deus já está fazendo coisas maravilhosas dentro de nós, e Ele vai fazer coisas maravilhosas através de nós, ao nosso redor, para que todos vejam, aqueles que vão nos ouvir, vejam o testemunho e aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas e através de nossas vidas. Diga aleluia. Sabe, eu não sei o que você precisa, mas se é uma libertação de um vício, peça que Ele vai te libertar. Mas se é alguma coisa, pastor, eu não consigo deixar de ser dessa forma, peça que Ele vai, isso vai te deixar feliz? Então peça que Ele vai te dar, Ele vai te transformar. Mas qual é o nosso problema nos dias atuais? Nós limitamos o mover de Deus. O diabo não tem poder para limitar o mover de Deus, mas eu e você temos. Os filhos têm poder.
E nós precisamos aprender a não limitar mais o mover de Deus, a deixar os rios de águas vivas fluir dentro de nós, através de nós, a beber desse manjar que vem do trono de Deus. Quando é que eu limito a Deus, pastor? Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 1, verso 19. Livro de Juízes, capítulo 1, verso 19. Aleluias. Juízes capítulo 1, verso 19 diz assim: esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então a Bíblia, para nós entendermos melhor, eu vou explicar aos pouquinhos aqui. A Bíblia diz que o Senhor estava com Judá. Como é maravilhoso quando você sai de casa e você sabe que o Senhor está indo com você. Como é maravilhoso você vem para esse momento de reunião aqui, onde todos os membros do corpo de Cristo se reúnem, sabendo que o Senhor, Ele está com você, e não apenas está com você, o Senhor é por você. E se o Senhor é por nós, quem será? Aleluia, glória a Deus. Então é exatamente isso. Deus, Ele é Emanuel, Ele é o que? Deus conosco. Mas logo em seguida nós lemos também que eles não conseguiram, Judá não conseguiu expulsar os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. E a pergunta fica: se o Senhor é conosco, o que significam carros de ferro para o Senhor? Não significa absolutamente nada. É como nós olharmos para Davi. Davi, quando foi em direção de Golias, a Bíblia diz que Golias, ele estava cheio de armadura de bronze. Então não adiantava você ir com espada, não adiantava habilidade de guerreiro, porque Golias, além de ser maior, além de ser mais forte, ele também estava todo ali protegido, cercado com a sua armadura. Mas Davi, que era um menino de fé, ele derrotou, ei, escuta o que eu vou te falar, presta atenção aqui. Ele derrotou um gigante com armadura de bronze, com apenas uma pedra. Alô? Golias era um homem já de guerra, rodado. Era um homem que não tinha quem batia ele na espada. Era um homem tão forte que quando os olhavam para ele, ficavam com medo, porque o exército que ele estava afrontando também tinha homens bem fortes, homens também rodados de guerra. Mas quando eu fico imaginando Golias diante dele, não só a dimensão do tamanho, porque tamanho não é documento, mas a dimensão da massa, a forma, a fama daquele homem deve ter se espalhado para ali, que amedrontou todo o exército. E aí um menino que nunca tinha ido para a guerra, um menino que nunca tinha ali combatido um combate de espada, ele pega e faz o quê? Pela fé, ele olha para aquele que afrontou o Deus de Israel, ele fala: você vem comigo com espada, escuta, eu vou com você, eu vou em você e contra você, pelo nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedrinha derrubou um gigante com armadura de bronze. Diga glória a Deus. Então, para nós compreendermos tudo isso que nós estamos aqui sendo ministrado e compartilhado, precisamos começar o capítulo lá de Juízes, capítulo 1, no começo. Abra comigo aí em Juízes, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Vamos acompanhar toda a história. Porque depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, o que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, diz a palavra. Então o Senhor disse para Judá o quê? Que ele deveria sair para pelejar, que ele ia dar os cananeus entregar nas suas mãos. O Senhor não falou a respeito dos carros de ferro. O Senhor falou: eu sou poderoso. E os carros de ferro não foram lembrados. Por que não foi lembrado pelo Senhor? Porque eles não eram absolutamente nada. Sabe, em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer
é louvar o Senhor. Por quê? Porque você vai entender o sentido agora. Olha que interessante. O primeiro que Deus permitiu depois da morte de Josué subir contra os cananeus foi Judá. Judá, ele significa, a palavra Judá, o nome Judá significa louvor. Quem subiu primeiro para pelejar contra o inimigo? Quando nós começamos um culto, nós temos uma liturgia. Quem vem primeiro antes da palavra? Para fazer o quê? É uma arma de guerra. Olha que interessante. Estão pegando a chave espiritual de Deus? Amém? Então Judá significa o louvor. Então o Senhor diz que entregou a terra nas mãos do louvor de Judá. Entretanto, nos versos seguintes, ele menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo ao meu território, para que possamos lutar contra eles juntos, e eu também irei com você lutar pelo seu território. Então eles foram, mas tem um problema. Deus não disse para Judá levar Simeão. Sabe, você vai entender o porquê que nós limitamos a Deus. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa e nós queremos levar outros juntos, para nos ajudar a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer sozinho, isso é muito ruim para nós. Não tem nada de bom, a não ser que Deus te dê direção para que você vá junto com essa pessoa. Entenda o que eu estou dizendo. Olha só, veja bem. Então Deus não disse para Judá ir e levar Simeão. Deus disse que ia entregar para Simeão os cananeus nas mãos deles. Mas eles limitaram o Santo de Israel. Por quê? Porque todos que querem apoio da carne vão ter apoio só de homens. Então todos nós queremos pessoas ao nosso redor. É bom estar com gente, é bom fazer as coisas com gente. É muito mais gostoso e prazeroso você evangelizar com um monte de gente. E nós já fizemos tantos, eu sou apaixonado por isso. Mas tem coisas que o Senhor chamou você para fazer. Eu estou só usando evangelismo como analogia, mas tem tantas áreas na vida cristã que Deus nos chamou para nós nos movermos ali com os dons que Ele nos deu. Mas você quer sempre alguém junto com você. Sabe, isso também aconteceu com Moisés. Quando o Senhor chamou Moisés pela primeira vez para ele falar com o faraó, mas repetidas vezes nós vemos na palavra do Senhor que ele disse assim: eu não posso falar com o faraó. E Deus fala assim, Deus acaba se irando com Moisés, porque ele disse assim: olha, eu sou homem de língua dura, eu sou eloquente, mas Arão, Senhor, olha Moisés querendo ajudar Arão. Sabe, quando nós levamos alguém dizendo que Deus mandou nós fazermos algo, mas nós levamos alguém porque aquele alguém faz melhor que nós estamos ali contrariando e falando para Deus que nós sabemos mais que Ele. E a Bíblia diz que Deus ficou muito bravo com Moisés ali naquele momento. E Ele falou para Moisés: olha, faz assim então você mais levinho com você, Moisés. Olha, leve Arão, mas vou falar uma coisa, ele vai ser o seu porta-voz. Você falará por mim e Arão falará por você. Mas era isso que Deus queria? Não era isso que Deus queria. Era a forma como Judá se moveu que Deus queria? Não. Sabe, Deus quando te dá algo, Deus te equipa, Deus te capacita, Deus te dá autoridade. Sabe, Ele vai te equipando ali. Quando Ele te chama para fazer algo, Ele não te bota numa fogueira sem que você tenha ali as proteções para não se queimar. Não, Ele te dá as proteções antes de você entrar dentro de uma fogueira. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram, Deus já tinha protegido eles antes da fornalha. Porque os soldados que estavam na porta e abriram ela, depois de aquecida 7 vezes mais, eles morreram só do bafo quente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ao chegaram na porta, deram de frente com bafo quente, eles já estavam capacitados e Quando Deus te dá uma missão, Ele te protege. Então o que importa ali com os cananeus eram os carros de ferro. Não, o que Deus queria fazer era o sobrenatural sobre a vida de Judá e através da vida de Judá. Mas ele pediu ajuda para o seu irmão. Sabe, ele disse para o irmão: eu vou lutar com você, depois você luta por mim, depois eu luto por você. No começo, a Bíblia diz que eles começaram ali tendo algumas vitórias. Mas no final, no verso 19,
nós vemos aqui que eles não puderam expulsar os moradores das montanhas por causa das carruagens de ferro. Por quê? Porque não era a forma que Deus mandou eles fazer. Eu não quero entrar agora nesse tema, mas eu quero daqui para frente falar um pouco, todos os cultos a respeito disso. Há muita diferença de você fazer para Deus e fazer com Deus. Eu posso fazer para Deus e achar que aquilo está agradando a Deus, quando na verdade aquilo está agradando só a mim mesmo. 99% das coisas que você faz para Deus, você está agradando você, porque é o seu jeito, é a sua forma, é o seu gosto e não dele. Quando você sai da linha de fazer para Deus e começa a fazer com Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. E além de coisas extraordinárias acontecer, não tem como você fazer coisas que não estão no coração dele, porque quando eu faço com ele, ele me guia da forma dele, do jeito dele, da forma como ele gosta, como está na sua palavra. Ele vai me direcionando, e não tem como uma pessoa que anda com Deus não dar frutos, porque aquela que anda andando ali, fazendo as coisas para Deus, essa tem dificuldade de dar frutos. Entende a diferença? Nós vemos aqui Judá queria fazer as coisas para Deus, aí foi pedir ajuda para outras pessoas. Quando você faz as coisas com Deus, você não precisa de ajuda para dar frutos, você dá fruto naturalmente. E nós vemos aqui que, em outras palavras, quando você limita a Deus, a sua vitória também é limitada. Tudo depende da sua fé. Fala para quem está pertinho de você, tudo depende da sua fé. Sabe, eu não estou dizendo que nós não precisamos de ajuda de outros. A vida cristã não é solitária, mas nós precisamos seguir a vontade de Deus. A vida cristã é viver em comunidade, em família, são os membros do corpo juntos, mas tem coisas que Deus quer fazer através somente da sua vida, e você precisa compreender isso, ter revelação disso. Sabe, eu estou dizendo aqui em outras palavras, toda vez que você for fazer uma coisa, antes de você procurar pessoas para fazer, procure Deus. Estou dizendo para você, não estou dizendo para você não ir ao médico, mas antes de você ir ao médico, procure primeiro o médico dos médicos, porque se você não tiver fé o suficiente para ser tratado no médico dos médicos, ele vai direcionar você ao médico certo. Sabe, eu não estou dizendo para você não procurar conselhos com a liderança. Eu estou dizendo que antes de você procurar conselhos, vá para o conselheiro dos conselheiros, do homem mais sábio que existe no mundo, no universo, que é o Senhor, que é o nosso Pai, que é o Abba Pai. Consulta a melhor sabedoria que existe. Mas se você não tiver suficiente conhecimento para ter revelação daquilo que o mais sábio dos sábios, que é o nosso Pai, que diz para você, procure um homem, uma mulher de liderança para te ajudar a compreender aquilo que Deus falou para você. O problema é que nós hoje limitamos a Deus, que procuramos pessoas e coisas antes de procurar a Deus. Essa é a questão de hoje. Sabe, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas antes de eu buscar conselho com alguém, eu preciso buscar conselho com o meu Pai que me criou. Então entenda que eu não estou dizendo que você não deve conversar com ninguém, mas procure sempre em primeiro lugar o Senhor. Sabe, não corra, não saia correndo para resolver coisas do seu jeito antes de falar com o Senhor. Sabe, o gerente do banco não tem mais sabedoria do que aquele que criou todas as coisas na terra. Então procure sempre primeiro o Senhor. Por quê? Porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas tudo depende do quê? Da fé. Sabe, alguns têm fé apropriadas mais que outros. E lá em Hebreus 11, no hall da fé, eu pretendo terminar no horário, meu Deus. Lá em Hebreus 11, abra comigo no hall da fé. Olha o que o texto, ele começa com uma pergunta. Hebreus 11, 32. A partir do verso 32, nós vamos até o 34. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: o que mais direi? Certamente me falará o tempo necessário, me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, guarda esses nomes aí, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros e assim por diante. Mas tudo isso eles fizeram por meio da fé. Sabe, mas há um detalhe aqui que eu quero conversar com você, que é importante. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos aqui, acabamos de ler um trecho, que nós vemos aqui a menção, olha o sentido, Gideão e Baraque. Então a primeira coisa que chama a atenção aqui, quando cita esses dois nomes, a colocação que eles estão, é a ordem cronológica deles. Então a cronologia, na Bíblia eles falam muito, e fala do que vem primeiro. Mas Baraque, interessante, Baraque veio antes de Gideão, mas Deus está comentando aqui, primeiro está falando de Gideão e depois de Baraque. Olha que interessante. Depois nós lemos sobre Sansão e Jefté, mas Jefté vem antes, depois vem Sansão. Aí se nós olharmos na Bíblia, Sansão está lá no fim dos Juízes, e ele foi o último juiz mencionado no livro. Então oficialmente Samuel, também falando de Samuel, é o último juiz. Mas Sansão foi o último juiz descrito no livro de Juízes, e no entanto ele é mencionado antes de Jefté. Certamente há alguma coisa profética nisso, algum sentido profético, porque Sansão, ele era o último juiz e morreu cego. Se pararmos para pensar, a época dos reis terminou com a chegada do rei Nabucodonosor, e ele foi ali, o último rei antes de Nabucodonosor foi Zedequias, e a Bíblia diz que ele também ficou cego. E lá em Apocalipse, a última igreja, Laodiceia, Apocalipse 3:17, ele começa enfatizando ali: eis que és cego. É a última igreja. Então, se nós olharmos ali tudo que o homem faz, seja através de profetas, seja através de reis, seja através de sacerdote, ou através da igreja, se esquecermos que o Senhor é o número um, o ponto central é que nós então nos tornamos cegos. Se Deus não estiver no centro do nosso coração, é porque espiritualmente nós estamos cegos. Sansão veio depois de Jefté, e quando nós falamos de Davi e Samuel, quem veio primeiro? Foi o profeta Samuel. Foi ele quem ungiu Davi a rei, sim ou não? Então vamos lá, acompanhe comigo. Samuel veio antes de Davi, mas aqui Davi é mencionado primeiro. Então entenda que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, ele mostra a sua prioridade. Alô? Estão acompanhando comigo? Aleluia. Significa que Deus favorece aquele primeiro. Então a sequência, ela não é cronológica a partir de agora, mas ela é baseada sobre a qualidade da fé, porque nós estamos aprendendo hoje a fé mais excelente. Isso não significa que aqueles homens não tinham fé. Isso significa que aquele que veio primeiro tinha algo especial mais do que o outro. E olha que interessante. A primeira, quando nós falamos de Gideão e Baraque, Gideão veio primeiro. A Bíblia diz que ambos tinham fé, porque senão eles não estariam no livro de Hebreus capítulo 11. Mas a fé de Baraque, olha que interessante, você vai entender o porquê a cronologia não está batendo aqui com a posição dos nomes, porque agora é baseado na fé e não mais na sua cronologia. Olha só, Baraque, ele era assim: se você for comigo, eu irei com você. Guarda essa frase: se você for comigo, eu irei com você. Enquanto Gideão, ele andava com seus olhos fitados no Senhor. Olha a diferença. Ambos tinham fé, mas um tinha fé de uma forma, o outro tinha os olhos no Senhor. E mesmo Gideão ter lá aprovado o Senhor, colocado a lã para fora: Senhor, se amanhã a essas horas a grama estiver molhada, a lã seca e tal. Mas por que Deus permitiu? Porque ele fez isso olhando para o Senhor. Mas aí nós olhamos Baraque. Baraque falou uma frase muito legal: se você for comigo, eu irei com você. Está lá em Juízes capítulo 4, acompanhe comigo.
Livro de Juízes, capítulo 4, verso 3 ao verso 9, diz assim: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vai ao monte Tabor. E lá fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros e tropas, e junto ao rio de Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Olha a resposta de Baraque diante de Débora, a profetisa. Disse assim, Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Aonde estavam os olhos de Baraque? Na profeta. Ele não estava com os olhos fitados como Gideão no Senhor. Então Débora respondeu: está bem, eu irei com você, mas saiba, olha o limite aqui, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, Baraque, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Olha que interessante, Deus disse para Baraque que entregaria Sisera nas suas mãos, mas quando ele exige que a profeta vá junto, quando ele olha dizendo que as palavras que foi entregue a ele só tem poder se ele tiver com a profeta do lado, ele limitou o santo de Israel. Ou seja, ele não acreditou em Deus em primeiro lugar. O crédito foi tudo para aquela profetisa, ao qual ele a levou junto. Entenda, a fé mais excelente é aquilo que Deus olha para dentro de nós, não aquilo que nós falamos. Existe a fé teórica e a fé prática. A fé teórica é o que todo mundo sabe. Você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião: você acredita em Deus? Claro que acredito. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Sempre em primeiro lugar. Essa é a fé teórica. Mas na prática, na hora do vamos ver, na hora do problema, você sempre vai recorrer a coisas e pessoas, e não aquele que você sempre fala que está em primeiro lugar na sua vida. Virou jargão falar que Deus está em primeiro lugar, quando as suas prioridades, Deus não está nem na 10ª colocação. Alô? Nós fazemos tantas coisas e Deus vem em qual colocação? Então vamos ser sinceros, se nós formos falar na prática, Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que colocar Deus no centro, no trono, porque o primeiro lugar, Ele ocupa o trono no nosso coração. Quando nós, guarda essa frase, quando Deus tiver tudo de você, aí você vai ter tudo de Deus. Vou repetir de novo: quando Deus tiver tudo de você, aí é que você vai ter tudo de Deus. Então entenda que agora nós falamos de Baraque e Gideão. Vamos lá para Sansão e Jefté, outro exemplo. Então Deus fala ali que Sansão e Jefté, ele coloca essa ordem. Por quê? Porque eles tinham comportamentos diferentes. Sansão, ele tinha um comportamento pela fé. Sansão, ele tinha fé no coração dele. E a palavra do Senhor diz que Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele achou lá uma queixada de jumento ainda fresca, diz a palavra. Pegou a mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou de sua mão a queixada, chamou aquele lugar de Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora
de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acore até hoje, o dia de hoje. Se você olhar a questão de Sansão, a Bíblia diz que Deus deu o livramento. Mas quem falou foi Deus? Não. Quem declarou isso foi Sansão. Ele, naquele momento, ele deu toda a glória do que aconteceu ali para quem? Para o Senhor. Mas se nós olharmos, nada disso é baseado na lei. Se fôssemos baseados na lei, Sansão, ele era o quê? Ele era um nazireu consagrado. Um nazireu consagrado não podia tocar no quê? Num cadáver, em alguma coisa morta. Mas no entanto, Deus trouxe a vitória para ele por meio da queixada de um cadáver de um animal morto. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós também vimos uma relação da mulher Sirofenícia. Todo mundo aqui lembra dela? Então não era para a hora de Deus ali, Jesus, abençoar os gentios. Ele ia abençoar só que lá no futuro. Mas a fé daquela mulher transcendeu o tempo e o espaço. Das migalhas que caem da mesa do Senhor, eu vou comer. E ela foi abençoada. Entenda que aqui nós não estamos falando da lei, mas sim sobre a graça. Sansão estava ali operando através do Senhor pela graça. Por quê? Porque ele estava olhando para o Senhor. Sabe que nós vamos entender que todas as vezes que um homem age por fé, ele entra na esfera da graça. Ninguém consegue se basear por fé, andar por fé debaixo da lei do merecimento, porque é certo que vai ter problema. Mas por que Deus coloca Sansão acima de Jefté? Primeiro, quem que era Jefté na palavra? Jefté, ele era o filho de uma prostituta. Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e por toda a sua tribo. E mais tarde, quando os inimigos vêm e atacam a sua família, eles chamam ele de volta porque ele era um guerreiro. Olha que interessante. Sansão clamou ao Senhor, mas Jefté fez um voto com o Senhor. Olha o voto que ele fez. Está lá em Juízes capítulo 11, verso 30 ao verso 31. Juízes 11, verso 30 ao verso 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então qual foi a troca que ele fez com o Senhor? Se o Senhor me der vitória sobre essa circunstância, sobre os filhos de Amon, olha, quando eu chegar em casa, se eu tiver vitorioso, o primeiro que sair da minha casa e vier ao meu encontro, eu vou matá-lo em holocausto para o Senhor. Sim ou não? É isso que está escrito. Então quando você tem um relacionamento com Deus, nós primeiro não fazemos troca com Deus. Aqui Jefté estava fazendo troca com Deus. Quando nós fazemos troca com Deus, quer dizer que nós temos uma fé fraca. Ela é uma fé, mas que ainda precisa ser fortalecida, porque nós achamos que o caminhar com Deus é baseado na troca. Senhor, se o Senhor me tirar desse Covid aqui, eu prometo que vou ganhar 1000 pessoas para o Senhor em um ano. Não, isso é uma troca. Eu não tenho que pedir a Deus que me traga uma cura para que eu possa trocar com Ele. Eu sei que eu já sou curado, porque lá na cruz do Calvário Ele já fez toda a obra completa sobre a minha vida. Sabe, essa é fé, essa é a diferença. Mas olha que interessante, quando ele sai vitorioso dos filhos de Amon, ele chega na casa dele, e quem é que sai ao encontro dele correndo, vendo que ele estava chegando em casa? A sua filha. O que ele prometeu ao Senhor? Qual foi o voto? Só que tem um problema. Deus, ele não gosta de holocausto humano. Então Deus não permitiu que aquela menina morresse. Mas
lá em Juízes 11:39, passado 2 meses, ela voltou ao seu pai, aquela menina, e ele fez com que o que tinha prometido no voto, aquela menina nunca deixou de ser virgem, ou seja, não pôde casar-se mais. E para nós encerrarmos sobre Samuel e Davi, nós podemos falar que talvez o único erro que Samuel teve, eu não quero falar sobre o caráter de Samuel, porque ele tinha um caráter impecável, mas o único erro que Samuel teve foi colocar os seus filhos como juízes de Israel. Os seus filhos, eles não andavam em seus caminhos, eles se desviaram ali porque eles ganhavam dinheiro desonestamente. Olha que interessante, eles aceitavam propina, eles pervertiam a justiça ao invés de trazer justiça. E nós sabemos que Davi, ele amou os seus filhos, mas ele nunca colocou os seus filhos em uma posição sem que Deus dissesse alguma coisa para ele. Apenas Absalão, ele usurpou a autoridade do pai, mas não foi Davi que o colocou lá. Olha que interessante, está lá em 1 Samuel, eu não vou ler tudo porque nós temos um tempo curto, do verso 1 ao verso 3, mas eu não quero falar negativamente sobre Samuel, mas eu quero enfatizar Davi, porque Davi veio antes de Samuel, porque Davi tinha fé que Deus realmente aprovou. Então o último grupo dos profetas, os profetas são colocados ali por último, todos os nomes deles mencionados aqui são pessoas comuns, exceto Davi. Davi não era comum, Davi era rei. O que isso quer dizer? Que o Senhor está dizendo que pessoas comuns também podem andar nessa fé excelente. Fala para quem está do seu lado, a partir de hoje você vai andar na excelência da fé. Sabe, quando você anda pela fé, você se entrega na esfera da graça. Mas se você estiver sob a lei, você vai ficar ali limitado, porque a lei tem tudo a ver com a sua força, do seu jeito, mas a graça, ela vai além da sua força. A graça está acima do que você pode fazer. A graça, ela te capacita de uma forma sobrenatural. Fala para quem está do seu ladinho, fala, há uma capacitação de Deus sobrenatural na sua vida. Sabe quando a nossa força é renovada? É quando nós vivemos debaixo da graça. É quando você se sente amado pelo Senhor. E a Escritura diz que os levitas serviam ao Senhor como auxiliares dos sacerdotes. Ali era a partir de 25 anos de idade, ele podia entrar, prestar o seu serviço no trabalho com o tabernáculo. Aos 50 anos de idade, os levitas deveriam deixar de realizar os trabalhos. Eles não podiam trabalhar mais quando completava acima de 50 anos. O que quer dizer isso? É que se você está sobre a lei, é isso que acontece em tempos de serviço e ministério na igreja. Chegou aos 51, 52, eu estou na rabinha. Se eu tivesse sobre a lei, eu já estava na rabinha. Mas acontece que nós estamos sobre a graça. E quando nós somos sobre a graça, nós somos renovados. E nunca paramos de servir ao Senhor.